Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início então à nossa live. Hoje então a gente vai ter um convidado muito especial, um convidado então que a gente convidou para estar aqui com a gente hoje para responder então algumas dúvidas, tá? Eu separei algumas dúvidas que foi enviado durante a semana por vocês, então já estão todas aqui. Só aguardando um pouquinho então o Dr. Fábio entrar. E vocês também. Lembrando que se vocês têm interesse ou conhecem alguém que tem interesse sobre esse assunto de reposição hormonal, emagrecimento ou hipertrofia, né? Já encaminha para a pessoa, tá? Boa noite, todo mundo. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. Daqui a pouco também o Dr. Fábio vai estar com a gente para responder as perguntas, tá? Já vi que o Dr. Fábio entrou. Tô só aguardando então aqui a solicitação dele pra gente dar início na nossa live, certo? Lembrando também, tá, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da live, quiser deixar aqui com a gente, tá? Ou depois pode mandar aqui no perfil do Magras ou até mesmo no perfil do Dr. Fábio, que a gente consegue ao longo da semana ir respondendo pra vocês também, certo? Vocês me escutam bem? Tá tudo certo com o áudio? Então, aproveitando a ocasião para me apresentar, né? Eu sou a Júlia, sou nutricionista da clínica. Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham aqui o nosso perfil que ainda não me conhecem, né? Então, eu trabalho lá na Clínica Magras. Doutor Fábio, eu ainda não recebi a solicitação, viu? Não entrou aqui, não apareceu para mim. Agora sim. Tem esse pequeno delay da internet que acontece, mas faz parte. Sim. E também agora eu vi aqui que em alguns Instagrams já atualizou o layout, então a gente fica todo perdido, né? Cada dia que a gente entra tá diferente. Sim. Certo, doutor Fábio? Com certeza. Estava aqui comentando, né, Boa noite, antes de mais nada. que hoje nós temos a honra, então, de recebê-lo. A gente sabe que a sua agenda é super lotada e mesmo assim o senhor ainda arrumou um espacinho para poder conversar com a gente. Já deixo aqui o meu agradecimento, né? Não só meu, mas em nome de toda a nossa equipe. Vou deixar, então, o senhor se apresentar, né? Para as pessoas também lhe conhecerem, saberem onde o senhor atua, qual é, né? Onde fica o seu consultório, porque daqui a pouco muitas pessoas não sabem, tá? Com certeza. Bom, eu sou Fábio Strauss, sou médico, sou cirurgião, com atuação muito em emagrecimento, né? E agora também, já de alguns meses, tratando da parte hormonal, que a gente vê que é muito importante estar ligado diretamente a isso. Agradeço o convite, né, da equipe da Magras, especial a você, Júlia, para poder participar aqui com vocês, por poder ter ido lá na clínica, conhecer a estrutura maravilhosa que vocês têm, que realmente podem ajudar muitos pacientes nessa luta contra a obesidade. Né? A gente sabe que a obesidade é uma luta para o paciente. Sim. E é difícil, mas a gente está aí para ajudar. Meu consultório fica em Taquara, tá? Bem na frente da Unimed aqui em Taquara. É só entrar na minha bio ali, quem ainda não me segue. Dá para ligar o WhatsApp para marcar consulta, avaliação, enfim, tudo direitinho. E vamos lá conversar com o nosso pessoal que está entrando. Já recebemos várias boas noites aí, já passou bastante gente. Boa noite a todos. E é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês, conversando aqui nas lives, que são sempre boas. Então, só, né, o assunto da nossa live de hoje, então, é se você deseja emagrecer, como os hormônios podem nos ajudar, né, doutor Fábio? Então, como eu havia comentado ali no início, durante a semana a gente enviou, então, né, via nossas redes sociais, se alguém tinha algumas perguntas, né? Então, eu tenho algumas aqui para nos guiar hoje na nossa live, né? O que eu percebo é que, apesar da reposição hormonal ser um assunto não tão recente, ele ainda é cheio de mistério.
né? Porque o que acontece? A maioria dos profissionais ainda não indicam a reposição hormonal. Isso causa e gera muitas dúvidas nos pacientes, né? Se realmente é bom, se não é, se ajuda, se atrapalha. Então, assim, eu achei muito bacana e muito importante essa atualização também, né? A cada dia, não só na minha área da nutrição, mas na medicina, a gente descobre novas coisas. Eu vejo também que o acesso à internet faz com que as pessoas tenham informações a todo tempo, mas às vezes não é de qualidade. Então, isso acaba gerando muitas dúvidas, certo? Então, eu reuni algumas aqui para nos guiar durante a nossa live. Perfeito. Não, muito boa a colocação, Júlia. Importante a gente falar para o pessoal, nesse primeiro ponto, antes da gente começar a responder as perguntas do pessoal, que o hormônio, os hormônios, a gente nasce com eles e ao longo da nossa vida eles vão produzindo mais quantidade e chega uma fase da vida que eles começam a produzir menos. Tá? Então, os implantes só servem para repor o que nosso corpo não está mais produzindo ou que ele está com alguma dificuldade em produzir, como é o caso da obesidade, que nós vamos entrar daqui a pouco no nosso assunto da noite. Mas é só para explicar para o pessoal, é muito polêmico pela questão de falta de conhecimento. Tá? A falta de conhecimento tanto da população como da parte médica de modo geral, porque o pessoal às vezes acaba não se atualizando, é muita coisa. Eu na área da cirurgia bariátrica, vesícula, hérnia, enfim, a parte de emagrecimento sempre tem atualizações. E óbvio que se alguém me perguntar alguma coisa recente de tratamento de pressão alta, de cardiologia, de neurocirurgia, eu também não vou saber. Porque a gente não tem como se atualizar sobre tudo. Então, por isso que os profissionais estão cada vez mais especializados, porque é muita atualização, é muitas coisas, dia após dia, a verdade de hoje, amanhã já pode não ser, por questões técnicas, de estudos. Então, é importante o pessoal ter esse conhecimento. E a internet nos ajuda nisso, mas também atrapalha porque qualquer um escreve sobre o que quer. Então, é importante o pessoal seguir profissionais e pessoas especializadas que são formados em determinada área e pegar interessante pegar ideias deles e formação deles, né, para poder ter conteúdo de qualidade e de confiança. Eu percebo também muito em consultório, o senhor também deve perceber, é que as pessoas elas têm muito acesso, elas acabam acreditando na dieta da blogueira, no super coffee, né, no café milagroso, no suplemento que tu toma. Assim, realmente, que bom que o senhor, né, pontua bem essa questão de procurar um profissional, porque eu acho muito legal essa fala de que nada é milagroso, nada é eterno, né? Então, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua atuação na área de cirurgias, né, principalmente bariátrica, que é um assunto também bem pertinente, que também gera. Daqui a pouco a gente pode até marcar uma outra live, porque é uma chuva, né, de informação em uma só. Com certeza, podemos sim, vai ser um prazer. Certo. Então, assim, doutor Fábio, na questão da cirurgia bariátrica, né, como o senhor é um conhecido na cidade por conta das cirurgias, uma pergunta que eu recebi foi em qual momento que o senhor indica bariátrica? Logo que o paciente... Na verdade... ou a senhora analisa primeiro o histórico clínico, faz alguns exames? O que é essa avaliação? Todo mundo tem indicação para... Tem... Perfeito, excelente pergunta e eu recebo paciente todos os dias no consultório com essas dúvidas, tá? Se a gente for olhar, a grosso modo, a indicação de cirurgia bariátrica, a grosso modo, pela questão burocrática, de convênios e a literatura em si, até da sociedade de cirurgia, paciente com índice de massa corporal acima de 40, o que é o índice de massa corporal? A gente calcula o peso dividido pela nossa altura ao quadrado, para o nosso pessoal entender. Ou o índice de massa corporal acima de 35 e menor de 40 com duas comorbidades. O que são consideradas comorbidades? São doenças relacionadas à obesidade, que podem ser pressão alta, diabetes, gordura no fígado, apneia do sono, triglicerídeos altos, desgaste na coluna, dores articulares, enfim, a obesidade causa uma gama de doenças, a gente sabe disso. Então, o paciente que tem esse índice, se for olhar grosseiramente, tem indicação de cirurgia. Mas hoje a gente sabe que não é assim que funciona no dia a dia. Tá? Pelo menos para mim. Tá? Tô dizendo a minha conduta como profissional, especialista nessa área. Cada médico tem a sua conduta. Eu avalio, por isso que às vezes o pessoal me pergunta pelo direct, ou no meu canal do YouTube, Face, enfim. E eu digo, olha, não tem como saber se a gente avaliar. Por quê? Porque bem como você colocou na tua pergunta, não é só ter isso que vai sair operando. Tá? Não é só isso.
A gente tem que saber o histórico do paciente, desde quando que ele tem obesidade, o que que ele já fez para tentar melhorar essa obesidade, histórico familiar da obesidade, doenças associadas que ele já tem. É uma gama de fatores que a gente usa para indicar ou não, tá? Por exemplo, o que eu tenho pego muito no consultório nesses últimos meses? Pacientes que ganharam muito peso, chegando grosseiramente nesses índices, mas ganharam agora por questão de pandemia, ansiedade, ficar em casa, parar trabalho, parar academia, e a gente sabe que desconta tudo na comida. Esse paciente, obviamente, hoje não tem perfil de cirurgia. Ele tem uma obesidade recente, ele ainda tem uma memória no seu corpo antiga, né? Ele não tem uma memória de obeso, que é menos difícil, eu nunca digo mais fácil, porque perder peso não é fácil, mas é menos difícil ele voltar para o seu peso antes da pandemia, porque ainda está num viés desse, então não tem por que operar. Só que uma coisa que eu sempre falo, que você tocou no assunto que eu acho importante a gente falar, o pessoal acha, vou fazer cirurgia porque é mais fácil. Negativo. Tá? A Sim. cirurgia não é mais fácil, tanto que a cirurgia a bariátrica é diferente de outras cirurgias, apendicite, hérnia, vesícula, enfim, que você consulta hoje, pode operar amanhã, a bariátrica não é assim. A Uhum. bariátrica tem que passar por uma avaliação multidisciplinar, com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista e, em alguns casos, outros profissionais também, em cada caso, para fazer uma avaliação e ver se realmente o paciente tem indicação de cirurgia ou não. Certo. Passou por todos os profissionais, fez toda a avaliação, bom, aí a gente pode indicar cirurgia. Então, acho que eu consegui, não sei se eu consegui responder, qualquer coisa me pergunta, tá? Mas é mais ou menos nessa forma que a gente atua. Questão bem importante, né, doutor Fábio, que eu também recebo muitos pacientes com a questão de descontar na comida as emoções, né? Como pode? A gente busca esse acalento na comida, comer é bom, né? Então, a maioria das pessoas usa uma comida como mérito. Ah, tô feliz, eu como, tô triste, como. Tenho muitos casos de ansiedade também, que as pessoas fazem essa neuroassociação, né? Que estou ansioso, preciso comer, né? E muitas vezes não é assim, não é o melhor caminho, porque tu come, 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 o sentimento continua lá, né? Então, a pandemia, eu acho que foi, para nós, profissionais da saúde, foi algo assim que fugiu muito fora do nosso controle, né? Porque as pessoas ficaram em casa, ficaram deprimidas e comeram, e ficaram olhando TV, né? Então, eu acho que não só o senhor, mas eu também recebo, né, quase que diariamente, muitas pessoas que me relatam esse ganho de peso durante a pandemia e pós-pandemia também, né? Muita gente, pessoas próximas, e isso gera um sentimento, né, nas pessoas e elas acabam então buscando esse acalento na comida, tá? Gostaria então só de reforçar, como o senhor gosta muito de falar, nem a bariátrica é algo para sempre. A pessoa vai lá, vai fazer a bariátrica e vai ficar sempre magro, né? Então, isso é uma das falas assim que mais me chama a atenção, né? Porque não existe nada milagroso. E o que que eu vejo? Que hipertrofia, tá? Muito paciente bariátrico que teve reganho de peso. E a maioria deles teve esse reganho de peso por abandono do tratamento, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também, reforçasse a importância de continuar o tratamento. Não só depois ali do pós-operatório, que é um período mais delicado, mas, assim, dar continuidade, visitar o médico, periodicidade, Perfeito. cuidar da alimentação, fazer uma atividade, tomar água. Que é o básico. Tá aqui a minha, inclusive, o chazinho e a água. Perfeito, Julia. Antes que você diga, cadê a água? Não, tá aqui também. Na verdade, assim, a gente viu, inclusive teve o congresso, um dos maiores congressos específicos de cirurgia bariátrica em Porto Alegre, né? Um dos maiores congressos da América Latina de cirurgia bariátrica foi em Porto Alegre. O tempo passa tão rápido, mas no máximo há um mês, tá? E eu fui, né? Como a gente está sempre se atualizando. E mais uma vez os estudos mostram que a principal causa do reganho de peso é o abandono do tratamento. Uhum. O pessoal tem que ter a consciência que a obesidade é uma doença crônica, tá? Doença crônica serve para ser tratada a vida toda. Quem tem pressão alta tem que ir no cardiologista com frequência para ajustar e ver como é que tá. Quem tem diabetes, problema de tireoide, no endocrinologista. Quem tem desgaste de coluna, traumatologista. Enfim, a gente pode ficar falando só isso. Asma no pneumologista. A obesidade tem que continuar indo na equipe multidisciplinar que trata a obesidade.
seja o cirurgião, médico, nutricionista, psicóloga, endocrinologista, porque, como eu digo, não existe milagre, eu não faço milagre, eu sei que você, Júlia, também não faz milagre, o personal trainer não faz milagre, e a gente tem como objetivo guiar vocês e ajudar, mas o resultado final depende de cada um. A gente não consegue estar todos os dias do lado de todos os pacientes pesando a comida, come isso, não come aquilo, vai na academia, não vai, tira de casa, pegar pela mão, não. Todo mundo é adulto e tem sua responsabilidade com a sua saúde. A gente está aqui para ajudar e acompanhar. E a cirurgia não faz milagre, tá? Entrar nesse ponto importante não faz, o pessoal acha que é mais rápido, mas não é. A cirurgia, além de ser um procedimento invasivo, tem seus riscos, como qualquer cirurgia. O paciente obeso é um paciente de risco para tudo, inclusive para cirurgia, inclusive para mal súbito, infartar, câncer, tudo isso. O paciente tem que fazer acompanhamento o resto da vida, a questão de vitaminas, que alguns têm que repor o resto da vida, outros não. Então, são vários fatores que levam ao paciente pós-bariátrico continuar o acompanhamento. No início, obviamente, é mais frequente, né? A cada 15 dias, a cada um mês, depois pode periodizar a cada 6 meses, a cada um ano, enfim, daí cada caso a gente avalia individualmente. Mas o pós-bariátrico, só quem fez cirurgia, eu vi que vários entraram aqui, dos meus pacientes, boa noite a todos, eles podem dizer que não é fácil. E se parar com a atividade física, parar com o cuidado de alimentação, parar com o acompanhamento, vai reganhar peso. É igual o paciente que tem pressão alta parar de tomar o remédio da pressão. A pressão vai subir. E quem parar com o acompanhamento, parar com a atividade, vai reganhar peso. Não tem milagre. Algo que às vezes eu escuto, né, doutor Fábio? Ah, se eu soubesse que perder peso, eu ia ter que passar por tudo isso, eu tinha investido numa cirurgia plástica. Aí eu olho para a pessoa, ela então tentar um pouco. Ah, mas depois tu não ia querer cuidar mais do corpo. Depois da cirurgia plástica, continuar comendo do jeito que tu está comendo hoje. Vai manter o corpo. E talvez a gordura não vai ficar ali onde tu, né? Fez a lipoaspiração, a abdominoplastia, mas ela vai para outros. Então, assim, as pessoas precisam entender que a alimentação, a atividade é a base de tudo, né? Não só na questão da emagrecimento. Com certeza. Mas é sempre é saúde, gente. Da nossa é dormir bem, é ter mais disposição durante. A consequência de tudo é colocar uma roupa e se gostar. Então, assim, a gente precisa colocar na cabeça do povo que é saúde. Certo? É consequência. Certo? E outra questão, que eu Fábio, bem pertinente, foi por que peso isso na menopausa? Eu tenho vários clientes, inclusive, que estão nos acompanhando que estão passando por esse período. Não só da menopausa, mas também desse climatério. Por que fica mais complicado? Por que fica mais difícil? Perfeito, excelente colocação. O pessoal comentou que acho que tua voz picotou um pouquinho, não sei se é da internet. A minha, acho que pelo pessoal ver se a minha tá indo bem. Me avisem aí, que às vezes a gente não se dá conta, a gente não consegue perceber. Excelente pergunta, que é a nossa pergunta de hoje da live, nosso tema central. O que acontece, pessoal? Para o pessoal entender um pouquinho mais da importância dessa questão hormonal e o porquê isso dificulta na perda de peso. Como a gente comentou antes, as mulheres, principalmente, têm uma queda bruta da sua produção hormonal muito baixa quando entra na menopausa. Tá? Ali 45, 50 anos, algumas um pouco antes, mas a média é isso. Antigamente, as pessoas morriam cedo. 55, 60 anos já era idoso e estava morrendo. Hoje não. Graças a Deus, graças à ciência, graças aos cuidados. Hoje as pessoas chegam a 80, 90, 100 anos e querem ter qualidade de vida. Só que o nosso corpo não acompanhou essa evolução da ciência no ponto de vista de produção própria hormonal. A gente continua parando ou diminuindo nossa produção hormonal a partir dos 45, 50 anos. Isso serve para homem e para mulher. Especificamente da tua pergunta da menopausa, o que acontece? A mulher começa a ter menos hormônios no seu corpo, que antes ela tinha do normal, né? E isso faz com que o metabolismo seja mais lento.
o metabolismo mais lento, o nosso corpo acaba acumulando tudo que a gente come, ou quase tudo. E nessa fase da vida, a mulher acaba tendo mais indisposição, mais cansaço, mais fraqueza, não quer sair de casa, não quer ir na academia, diminui a libido, não quer nem namorar, não quer sair com os amigos, no máximo para ir comer. Mas na questão de ir no cinema, fazer essas coisas, não faz. Então, assim, e a gente sabe que isso está ligado diretamente à questão hormonal. Sim. Então, hoje, pessoal, as pessoas de 60 a 70 anos são adultos que têm uma vida ativa. Tá? Ó, tem participação de passarinhos, são os meus aqui que estão cantando aí. Eu tô com o fonezinho, mas eles cantam alto, dá pra ouvir. Então, hoje as pessoas de 60 a 70 anos têm uma vida ativa, ou deveriam ter uma vida ativa. Seja do ponto de vista de trabalho, de vida social, de sair para jantar, que é bom, de sair para ir no cinema, para namorar. O pessoal tem vergonha de falar, quando eu pergunto no consultório, às vezes as pessoas ainda têm vergonha de falar, mas pessoal, namorar, ter relação íntima com seu marido, com a sua esposa, é uma coisa natural do ser humano. E hoje as pessoas com 60, 70 anos devem ter isso. Porque estão bem, fisicamente, financeiramente, os filhos já estão criados, e aí não vai aproveitar. Então, assim, mas a mulher não tem libido, o homem não tem ereção, muitas vezes é questão hormonal. E aí que entra a reposição hormonal. Devolve o bem-estar, devolve a disposição, para a pessoa se cuidar, cuidar mais da alimentação, ir numa academia, fazer as coisas que fazia antigamente. Então, por isso que o hormônio ele não diretamente faz, vou usar hormônio, não preciso fazer mais nada para emagrecer. Não é assim, não tem milagre. Mas você repondo hormônios dentro do teu biotipo, que a gente avalia com exames, tudo, você vai voltar a ter os teus hormônios que você tinha antes da menopausa. Então você vai ter a disposição que você tinha antes para poder fazer as coisas, tendo a cabeça que a gente sempre diz, eu queria hoje ter o corpo de 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje com 50. Você vai ter, com os hormônios você vai repor naqueles níveis que você tinha quando tinha 20 e 30. Então você vai ter a disposição. Então é importante o pessoal ter essa noção. Que hoje, tanto que popularmente, que o pessoal dizia antigamente a vida começa aos 40, hoje se diz aos 60. Porque antigamente aos 40 os filhos estavam criados, né? Não dependiam mais dos pais, porque a gente tinha filho mais cedo, as pessoas tinham filho mais cedo, já tinham sua casa, seu trabalho estabilizado, podiam curtir e morriam com 60. Antigamente era assim. Hoje não, hoje a gente tem filho mais tarde, né? Meu pai com a minha idade eu já tinha mais de 20 anos. A minha filha mais velha tem 12, a outra tem 7, né? Então, assim, a vida começa aos 60 hoje. É o antigo 40, que é quando os filhos já estão criados, já tem estabilidade, já tem casa. E aí, você não vai ter disposição, vão ficar os dois jogados no sofá, comendo alguma bobagem, vendo TV, sem curtir a vida, sem passear, sem ter disposição para ir num parque, sem namorar, sem nada? Sim. Qual é a qualidade de vida? Então, doutor Fábio, só para recapitular um pouquinho. Na verdade, então, não é que a menopausa ali, esse processo de menopausa faz com que a mulher ganhe peso. Na verdade, só dificulta um pouco mais a perda. É isso? Perfeito. E dá preguiça, entre aspas, indisposição para manter uma vida ativa. Então a gente sabe que se a gente ficar só parado, a gente não vai gastar nada. Sim. Então, o que eu vejo também, né? Que o emocional da mulher está muito instável nesse período, né? Isso faz com que ela desanime um pouco. Porque, querendo ou não, nós temos uma de emoções, né? Depois de muita coisa. E aí, imagina passar por todo esse período de climatério e menopausa, em que o corpo muda, em que os hormônios, então, já são mudados, né? E esse período fica um pouco mais complicado ainda, né? Então, só para deixar bem claro, porque às vezes eu recebo em consultório clientes, né, na menopausa, que dizem, eu tô na menopausa, por isso que eu engordei, né? Então, achando que menopausa engorda, né? Não é que engorda, na verdade, esse processo de perda de peso, né? Perfeito, por baixar o metabolismo e tudo que a pessoa comer vai acumular um metabolismo lento e vai virando uma bola de neve. Aí já não tem disposição e tudo isso.
Você está me escutando bem, doutor Fábio? Às vezes picota um pouquinho. Agora melhorou, mas antes estava picotando um pouquinho mais. Qualquer coisa, eu tenho um fonezinho aqui, aí vocês vão me dando feedback. Se ficar muito ruim o áudio, eu coloco o fone, tá? Eu acho que pode pôr, então, porque o pessoal deu uma falada aqui agora. Eu estou dando uma olhada aqui. Vamos ver se melhora. Eu vou respondendo uma pergunta enquanto você liga teu fone. Que me fizeram aqui, para ver se não tem, se já não fizeram, já fizeram para ti, eu vou responder. A história que a reposição hormonal causa câncer é mito ou verdade? Excelente pergunta, eu respondo todo Essa dia é umas 10 vezes. próxima pergunta. Ah, então tá. Melhorou teu áudio, pelo menos para mim agora melhorou. Botei o fone que tá Melhorou. 100% então. Show. Pessoal, mito. Isso é mito. O que acontece? O que pode acontecer é, se você colocar hormônio, que hoje tem hormônios que vendem underground, que a gente chama em esquina, e usar, e você já tiver uma predisposição para o câncer, ou um câncer pequeno, vai aumentar esse câncer. Uhum. Então, por exemplo, na menopausa, a gente não coloca implante hormonal em mulher sem fazer toda a avaliação de exames de sangue e exames de imagem. Basicamente, varia de caso para caso, mas basicamente na menopausa a gente faz uma eco transvaginal, uma eco abdominal total, uma eco de tireoide, uma eco mamária e mamografia. Modo geral, varia de caso para caso. Ó, a pessoa fazendo que melhorou teu áudio. Ai, que bom. Então, assim, fazendo todos os exames, estando tudo bem, você repondo o hormônio em dose adequada, com profissional adequado, tudo direitinho, diminui o risco de câncer. Uhum. Diminui. E diminui o risco de doença cardiovascular. Já está mais do que comprovado que alguns hormônios, como a testosterona baixa, tanto para homem como para mulher. Mulher tem testosterona, pessoal. Outro mito, que o pessoal diz que não, tá? Tem em doses muito menores que os homens, mas tem. Aumenta o risco de doença cardiovascular, tanto para homem como para mulher. Doença cardiovascular, para vocês entenderem, é, por exemplo, um infarto. Tá? Então, níveis fisiológicos, ou seja, aquilo que o nosso corpo produz de hormônios, protege para o câncer quando bem indicado, bem realizado. Exato. Isso é importante. Não dá para ir comprar coisa que a gente não sabe de onde é. Eu acho que essa dúvida, né, doutor Fábio, foi o que a gente comentou lá no início. Porque, apesar da reposição hormonal não ser um assunto tão recente, ela ainda gera muitas dúvidas, tem muitos mitos em volta da reposição. Justamente porque a gente ainda tem muitos profissionais que são contra. E aí a gente vai consultar, principalmente, vou falar agora, ginecologistas, né, que é onde a mulher mais vai. Então, tem alguns que são super a favor e tem outros que já são super contra, né? E falam, inclusive, da causa de câncer através da reposição hormonal. Então, isso também é algo que eu escuto com bastante frequência, né? Porque durante a anamnese, então, ali, quando eu estou conhecendo a minha cliente, sempre pergunto se faz reposição, se já fez uso de medicamentos, enfim, tudo que está envolvido, então, na questão metabólica, eu pergunto. E a maioria delas é assim, não, meu Deus, capaz, dá câncer, né? Então, eu fui no ginecologista e ele me disse que dá câncer, não dá pra fazer. Então, assim, né, a gente a reposição hormonal, a reposição hormonal só tem um problema para a mulher que faz. Nunca mais vai querer deixar de fazer. Tá? E não vai mais querer deixar de fazer, porque a vida muda. Salva casamentos, de verdade, pessoal. Salva casamentos. Porque não adianta, a mulher fica com dor na relação, não tem vontade, aí vai às vezes porque o marido quer, daí tá ressecado, aí machuca, não quer mais, briga, se separa. E aí quando a mulher vem e faz reposição, passa 2, 3 meses, vem o marido e diz, agora eu quero, porque eu quero ficar no mesmo ritmo dela, porque agora ele não tá aguentando. E não é só questão de relação do casal, é questão de disposição, de acordar mais cedo, ir na academia, querer ir no supermercado, querer ir no cinema e jantar. O homem chega no fim do dia, calma, da onde vem todo esse fôlego? É porque o homem também tem a andropausa, que não é tão falada, mas é mais gradual, que nem você comentou antes. A mulher, os hormônios da mulher em um mês fazem isso, né? Todo mês faz isso, então é um furacão ali, né? E aí de uma hora para outra na menopausa, pum, cai tudo. E o do homem não, o do homem é mais gradual. Né? Então,
Então acontece isso. E realmente o bom tratamento mantém e salva casamentos numa fase que, pô, são 30 anos casados e agora vão se separar? Sim. Quantas vezes a gente ouviu isso? Sim, essa era a minha dúvida, a outra dúvida que foi me mandado, tá, doutor Fábio? Se somente mulheres, né, precisam passar por essa reposição hormonal, Não. ou homem também pode fazer. Porque quando a gente fala de hormônio, parece que está muito relacionado à mulher, né? Que parece que é só a gente que produz hormônios, certo? Isso, na verdade, quando fala em hormônio, ou é mulher ou é alterofilista. São os dois focos primeiros e mais bem na cabeça. Pessoal, eu não trato alterofilista, tá? É um público que eu particularmente não trato. Nada contra, mas são doses acima do normal, tá? Eu trato pacientes, homens e mulheres acima dos 18 anos. Homens que querem ganhar massa muscular e mulheres que querem ganhar massa muscular, sim. Tá? A gente trata. Mas é que para competição já é outro foco, é outro objetivo que não é o meu. Tá? O meu é saúde. E ficar com o corpo bonito, definido, como eu atendo pacientes, dá para fazer. Dá para muitas vezes com reposição hormonal, tudo dentro de critérios, seja homem, mulher, independente da idade. Reposição hormonal serve também para tratar endometriose, serve para tratar TPM, cura TPM, tá? Você cura TPM, serve como método contraceptivo, sem reter líquidos, como outros anticoncepcionais. Então, assim, é uma gama absurda que tem no tratamento hormonal hoje, chegando, vamos dizer, mais frequente aqui. Nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, é a técnica mais utilizada para repor hormônio é o implante, né? E são usados fora do Brasil desde 1940, ou seja, não é tão novo assim. Exato. Já tem muitos anos de estudo, já tem muitas coisas, e para ser vendido como é, com empresas sérias, por profissionais sérios, é porque é legalizado. A gente não faz nada que não seja legalizado. Certo. Isso é importante. É crime por hormônio. Não é crime por hormônio. Crime é você ficar mal de saúde, com riscos de doenças graves e sem qualidade de vida. Isso que é crime. Exato. Vou viver até os 80 fazendo o quê sem ter vontade de sair de casa? Exato. A gente tem que começar a se preparar a longo prazo com a nossa saúde também, né, doutor Fábio? Que eu vejo assim que às vezes a gente se prepara com a família, a gente se prepara com o dinheiro. Tá, mas e se não tiver saúde? Como tu vai aproveitar, né? Então, é bem importante a gente começar a se organizar a longo prazo com a nossa saúde, com o viver bem, né? Isso. Uma frase que eu uso bastante, só aproveitar teu gancho, é rapidinho. Quem não arruma tempo de cuidar da tua saúde vai ter que arrumar tempo de cuidar da doença, mais cedo ou mais tarde, pessoal. Exato. E cuidar da saúde é bem mais tranquilo, podem acreditar. Exato. Outra coisa, já aproveitando outro gancho, né, doutor Fábio, às vezes eu recebo clientes que dizem assim, ai, mas é caro comer bem, é caro ir na academia, é caro ir na chuteira. Aí eu digo, tá, mas é caro comparado ao quê? Né? Tem gente que compra um lanche de R$120 e, nossa, acha super barato. Né? Eu digo, é caro ir na farmácia todo mês. Isso eu acho muito caro. Porque às vezes eu tô lá comprando alguma coisa e eu vejo pessoas que gastam R$500, R$600 e é todo mês. Né? Para tratar a doença que tá ali, tem que ser todo mês. Então, a gente precisa tirar da cabeça isso que é caro. Gente, não é caro. Caro é ir na farmácia, comprar remédio para tratar a doença. Né? Que é todo mês tu vai ter que ir lá. Então, é outro mito que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas, né, doutor Fábio? Não é, a gente não enxerga, eles enxergam o preço e não o valor que tem que se cuidar, né? Perfeita colocação. Essa tua frase eu já usei várias vezes em respostas, o pessoal falando sobre isso. Exato. Tanto na minha caixa de perguntas no Instagram, como no consultório. Tem questões que têm preço e tem coisas que são valor. Aí a pessoa gasta R$4.000 numa bolsa, mas acha caro por um implante que não custa isso. Sim. Sim. Qual é a prioridade? Aí depende de qual bolsa, né, doutor Fábio? Mas aí eu vejo no consultório isso. Ai, doutor, mas é caro. Aí uma paciente eu disse, eu troco pela tua bolsa para dar para minha esposa. Daí ela olhou, deu uma risada, falou, quer? Eu ia sair ganhando, olha, a bolsa vale mais que o dobro do que um implante que dura 6 meses. Sim. Então, assim, é questão de prioridade.
Exato. Então, assim, voltando na questão do emagrecimento e uso de hormônios, tá, doutor Fábio? Uma pergunta que eu recebi, então, é quais os hormônios indicados quando o assunto é emagrecimento? Existe um específico para cuidar da reposição hormonal na fase da menopausa? Existe um que o senhor usa só para emagrecimento? Como existe essa diferenciação ou não? Não, existe a diferenciação da indicação. Uhum. Qual a queixa do paciente? Se é questão de emagrecimento, se é questão de baixa libido, se é questão de menopausa. E aí a gente avalia as queixas, porque cada queixa normalmente está relacionada a dois tipos de hormônio. E aí a gente já espera no exame de sangue uma baixa desse hormônio. Sim. Então a gente repõe os hormônios de acordo com a queixa do paciente com os exames que ele tem. Entendi. Tem pacientes que tem que repor testosterona, estradiol, progesterona. Tem pacientes que é só uma gestrinona, tem pacientes que é só uma testosterona. Certo. Então isso varia de caso para caso. A gente consegue pôr junto vitaminas desses implantes que aumentam também seu metabolismo, aumenta a disposição, aumenta a vontade de fazer as coisas. A gente aproveita que já vai fazer um implante. Tem pacientes que vêm só para pôr vitaminas, que já sentem super melhor, bem assim, pacientes jovens. Então, assim, tem uma gama, mas assim, ó, a gente usa o que o paciente precisa. Nem todos precisam de todos os hormônios. E dentro disso a gente calcula a dose conforme a idade, o biotipo, a queixa e os exames do paciente para ver a dose de hormônio que a gente vai ter que utilizar. Sim. Outra dúvida, e não então. É uma dose única para todo mundo. Tá. Outra dúvida, então, né, doutor Fábio? Como que é a administração desses hormônios? É via oral, é injetável, é implante? Como que faz, então? Perfeito. Existe comprimido, certo. Existe aqueles implantes, aqueles géis que a gente passa no braço, normalmente. Uhum. Existe injeção no bumbum, injeção intramuscular. E existe o implante, que é esse com anestesia local, que a gente põe como se fosse um comprimidinho embaixo da pele ali, tá? E eu conto o paciente, eu posso escolher a via que eu quero ou não? Como que é? Normalmente pode. Tá. Normalmente pode. Aí eles me perguntam, doutor, qual é o melhor? O melhor é o implante. Tá? Por que é o melhor? Comprimido, você tem que tomar todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia. Uhum. A gente esquece, a gente erra o horário. E comprimido tem uma primeira passagem pelo fígado. Então eles podem aumentar as enzimas do fígado. Não causa câncer, pessoal, tá? Aumenta as enzimas do fígado, tá? Tem mais chance de aumentar triglicerídeos, colesterol, alguns tipos de hormônio. Então quem já tem uma tendência a isso pode piorar. O hormônio, qualquer comprimido que a gente toma, não só essa questão hormonal, a gente toma o comprimido, em algumas horas ele sobe, depende de qual comprimido, quantas horas, depois baixa. Toma de novo, vai. Toma de novo, vai. Então ele fica fazendo isso. Por ele fazer isso, os comprimidos têm mais chance de causar efeitos colaterais, como pele oleosa, espinha, às vezes queda de cabelo, enfim, do que o implante. O gelzinho, aquele de passar. Problemas. Passar todo dia. O gelzinho a gente não sabe o quanto o nosso corpo absorve, tá? Não tem como a gente ter 100% de certeza. Eu passei direitinho, limpei a pele, passei igual. Nem sempre é igual, tá? Esse é um dos problemas dele. Outro problema bem importante que ele pode causar e que está descrito na literatura médica é: isso acontece com quem tem criança ou animais em casa. A pessoa passa e aí fica no lençol da cama, a criança deita no lençol, a criança absorve. Tem escrito na literatura médica virilização de crianças, tanto menina como menino, que foram ver porque a mulher em casa ou o homem estão usando gel. E de animais também. Gatos e cachorros também que sobem na cama e tal. Injeção. Injeção tem aquela questão, ela não tem a metabolização primeira no fígado, tá? Mas a injeção tem a questão de, vou ter que fazer uma injeção? Às vezes é uma vez por semana, às vezes é a cada 10 dias, às vezes é uma vez por mês, depende. Também a injeção tem essa questão de sobe e desce. Hoje eu não consegui meu trabalho, foi corrido, ficou pro dia seguinte, já mudou, já aumenta a chance de dar efeito colateral. O implante, a gente põe uma vez,
uma dose menor, por quê? Porque tudo que a gente coloca é absorvido, 100% absorvido, e ele atinge, ele não tem nada, ele aumenta e depois ele se mantém estável. Então a gente consegue, com doses menores, atingir níveis adequados, sem esse sobe e desce, com isso causando menos chance de ter efeito colateral, sem o risco de ter que esquecer e tal, só tem que lembrar de ir no médico depois a cada 5 a 6 meses para refazer e ver se tem que usar a mesma dose ou ajustar. E ela não tem passagem pelo fígado, não tem passagem, então é infinitamente melhor. A única questão dela é que realmente ela é um pouquinho, financeiramente falando, um pouquinho mais caro. Mas se você parcela, por exemplo, em 6 vezes, que é o tempo que dura, dá menos do que 1 MHz. Desculpa o pessoal do salão aí, mas custa menos que 1 MHz. Certo. Custa menos que um sapato por mês, às vezes. E em qual local? A gente faz uma incisãozinha bem pequenininha, de 4 milímetros, na linha do biquíni. Então fica imperceptível, nem ponto vai, e coloca ali na gordurinha do bumbum. Tá. Entendi. Então fica na marca do biquíni. Se a paciente já fez lipo, a gente usa mesmo a cicatrizinha da lipo, não faz nenhuma cicatrizinha nova. Na verdade dá para colocar em qualquer lugar que tenha gordura, e a gente tem gordura em todos os lugares. Ah, ele é magrinho, não tem? Tem, sempre tem. Só que a gente põe ali que é o lugar mais confortável, prático, esconde a cicatriz. Se ficar um pouquinho inchado nos primeiros dias não aparece. Então é o lugar padrão para a gente colocar, é na marquinha do biquíni. Coloca hoje no bumbum do lado direito, daqui a 6 meses põe do lado esquerdo, depois do lado direito, do lado esquerdo, e vai alternando assim. Entendi, perfeito. Então, doutor Fábio, uma questão que a gente já falou um pouquinho foi sobre os efeitos colaterais, né? E eu recebi muitas dúvidas sobre isso. Se a reposição hormonal causa efeitos colaterais, quais são boas, são efeitos ruins, então, pra gente comentar um pouquinho mais sobre isso. A gente comentou um pouquinho ali que não causa câncer, né? Mas tem efeitos colaterais essa reposição hormonal? Pode causar, tá? O que causa menos efeito colateral é o implante. E quando usado em doses adequadas, se causar e avisar teu médico e ele for especialista, resolve muito fácil. Os efeitos colaterais ruins, como acne, como queda de cabelo, como que são os mais comuns, pele ficar um pouco oleosa. Sim. Tem os efeitos colaterais bons, tá? Quem for pesquisar na internet, no final do ano passado, outubro, novembro, saiu na capa da Globo na internet, a Globo.com, efeito colateral do implante que é usado para endometriose e para TPM, que causa 3 efeitos colaterais, que aumenta a massa muscular, diminui a gordura e aumenta a disposição. Bom, esse ninguém quer tratar, né? Esse efeito colateral a gente quer, né? As mulheres querem, porque isso é para mulheres, isso é implante de mulher. Então a Globo foi fazer uma propaganda contra o implante para tratar isso, e dizendo, não usem, vai melhorar, vai aumentar a tua massa muscular, vai diminuir gordura, vai melhorar a disposição, vai aumentar a libido, vai ficar... Não usem, hein? Tá bom, não usem. Sim, sim. Quem não quiser isso, não usa. Então isso é efeito colateral. Sim. Outra dúvida, tá, doutor Fábio, que surgiu. Quanto à questão da gordura visceral. Os hormônios, eles têm alguma ligação com esse acúmulo de gordura nessa região? Não tem nenhuma ligação? Excelente pergunta. Você comentou antes sobre cirurgia plástica, tá? O cirurgião plástico, hoje, os conscientes não operam paciente acima do peso, tá? Porque eles sabem que o resultado não vai ser o que a paciente quer. Sim. A cirurgia plástica remove as gorduras embaixo da pele. E as gorduras graves são as viscerais, são as internas, para o pessoal entender. A gente tem gordura recobrindo todos os nossos órgãos, tá? Quando a gente está acima do peso, tem mais gordura. Essa gordura a lipoaspiração não tira, a abdominoplastia não tira. Sim. Essa gordura, o que faz ela diminuir é você perder peso. Então, os hormônios diretamente, eles não vão tirar essa gordura, mas eles vão melhorar o metabolismo, eles sozinhos não fazem milagre. O paciente indo na Júlia, fazendo a dieta da Júlia,
colocando o implante com o Dr. Fábio, fazendo uma atividade física regular 3, 4 vezes por semana, vai ter resultado. Se o paciente colocar o hormônio, repor o hormônio que está embaixo, e não cuidar, não fizer nada disso, ou só ir na magra fazer um plano e não ir, pagar a academia no ano e não ir, eu tenho que ir na academia também, além de pagar? Tem que, não é só pagar que dá resultado. Não vai ter resultado. E a gordura visceral, que é a grave, está diretamente ligada à obesidade. Então, assim, não adianta fazer lipo. Né? Eu recebo pacientes hoje de colegas cirurgiões plásticos aqui na região que são bem conscientes e sabem que não vai ter um resultado. Eles dizem assim, ó, vai no Dr. Fábio aqui, daqui a 6 meses você volta, aí você vai estar bem. Exato. E acontece várias. Inclusive agora veio uma paciente que eu operei, que fez 1 ano de bariátrica, que eu já tinha operado o marido dela de vesícula, e ela foi num cirurgião plástico para fazer lipo, bababá, e ele mandou ela para mim, não, vai fazer bariátrica. E ela realmente tinha indicação de bariátrica. Veio 1 ano agora, já perdeu 45 quilos, está estabilizado. Falei, agora volta pro teu doutor. Aí vai ter o resultado. Sim. Aí eu brinquei com o marido, agora você que lute, hein? Ela vai estar de biquíni na praia. Ela, ai, doutora, não usava biquíni nem com 18 anos, agora vai usar e ele que corra atrás. Ainda brinquei, porque eles já são meus conhecidos, os pacientes com nossos amigos, porque a gente acaba atendendo a família toda, né? E aí sim tem resultado, e é tão gratificante isso. É tão bom quando os pacientes nos marcam nas redes sociais, postando e agradecendo. É isso que nos dá ânimo para levantar todos os dias, estar sempre atualizado, trabalhar mais de 10, 12 horas por dia. É tão bom a gente poder devolver qualidade de vida, saúde para as pessoas. Isso aí, para a gente que lida com isso, o pessoal não imagina o quanto gratificante é a gente ter esses retornos, né, Júlia? Exato. Ainda mais que a gente lida com uma parte da saúde bem delicada, que é o processo de emagrecimento, né, doutor Fábio? Porque eu sempre costumo ligar que normalmente as pessoas que têm um pouco de sobrepeso ou até obesidade, o emocional dela já está mais abalado, a autoestima dela já está baixa, ela já não gosta de se olhar no espelho, ela já perdeu a vaidade. Então, assim, eu acho muito legal que nas primeiras consultas, né, eu recebo a paciente cada vez baixa, com qualquer roupa. Aí na segunda, terceira ela já passa um batom, aí ela já compra uma roupa bonita. E a gente vai vendo essa mudança também, né? Não só porque a alimentação hoje em dia ela envolve muita coisa, não é só o ato de comer, né? É emoção, é família. Então, assim, autoestima, né? Bem-estar, tu se sentir bem, tu estar bem, né? Então, achei muito legal essa colocação, né? Assim, eu acho que não só para mim, mas como para as outras pessoas que estão aqui nos acompanhando, eu acho que a gente está conseguindo esclarecer muitas coisas. Eu acho que título de conhecimento também, apesar, né, a gente já está aí com mais de meia hora, eu acho que nessa meia hora já foi falado muita coisa, muita informação. Lembrando então, para se depois, se alguém tiver ainda alguma dúvida, pode entrar em contato comigo ou até com o Dr. Fábio, ele é super gente boa, ele vai responder, né? Vi aqui também, Dr. Fábio, que a Mara perguntou se o implante pode ser usado para não menstruar. Ele pode? Não pode? Pode. Tem hormônio específico para isso. Que, inclusive, é esse que foi feita a propaganda da Globo.com contra. Esse aí, em doses, ele causa, ele diminui para o pessoal entender, a camada interna do útero, né, uma leve atrofia. Então, pode ser usado para mulheres que não pretendem engravidar no próximo ano. Por quê? Porque você põe um implante, ele dura 6 meses, e aí se ela não quiser mais usar o hormônio, não tem problema, mas às vezes demora 3 a 4 meses depois desses 6 meses para o útero voltar a ter a sua camada toda pronta de novo para receber uma gravidez. Então, tem previsão de querer engravidar por 1 ano, no próximo ano? Não. Perfeito. Certo. Aí dá para se fazer. Tô pensando, talvez, bom, daí não vale a pena. Certo. Então, voltando um pouco ali na questão do emagrecimento, tá, doutor Fábio? É uma dúvida pessoal minha agora. Já conversei com o senhor, até já sei a resposta, né? Mas, então, para comentar também com o público que aqui nos assiste, qual exercício que o senhor indica durante esse processo de emagrecimento? A gente sempre pede para o paciente, né, orienta, na verdade, que além da alimentação, ele busque uma atividade física.
né? E a título, assim, quando o senhor recebe os seus pacientes no consultório, o que mais o senhor indica? Pensando também nessa Isso, na manutenção verdade, de peso. perfeito, perfeita colocação. A gente conversou sobre isso, mas assim, ó, pessoal, não é o que eu, doutor Fábio, acho legal e gosto e falo. É o que os estudos científicos mostram, tá? Os resultados, os exercícios que dão melhor resultado são os exercícios resistidos, ou seja, fazer força, carregar peso. Musculação, tá? CrossFit é bom, também tem resistência, mas o CrossFit ele é feito com o paciente não fica parado, é com movimento, pula braço, pula aqui, mexe e tal. Então as pessoas que não estão preparadas, ainda não têm seu corpo preparado, ele tem maior chance de dar lesão, tá? Uhum. Então quem está começando principalmente, eu indico musculação. Musculação, quando bem feita com profissional capacitado, adequado, não causa lesão. Ah, me lesionei na academia. Estava fazendo sozinho, estava querendo ser o mais forte do horário ali, levantar mais peso, quis inventar exercício. Os melhores exercícios são os básicos, tá? São os Certo. básicos. Não é usar a academia, o peso, jogar para cima e ficar pegando. Não, a musculação. Por que isso? A maior causa de reganho de peso é quando o paciente perde junto com a gordura a massa muscular. Sim. A massa muscular nossa tem memória e o corpo procura buscar essa reposição. Então ele começa a reter mais calorias, então você tem maior chance de reganho. Se você perder peso mantendo a tua massa muscular e perdendo gordura, que é o que todos nós queremos, a tua chance de reganho vai ser muito menor. Quanto mais massa muscular a gente tiver, mais nosso metabolismo vai ser mais rápido, vai ficar mais acelerado. Nosso músculo gasta 3 vezes mais calorias do que a gordura para se movimentar. Então, quanto mais músculo você tiver, mais você vai acelerar teu metabolismo em termos, para o pessoal entender, assim, em termos leigos, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que eu oriento, exijo, quase mando e incomodo meus pacientes pós-bariátrica em 30 dias para academia. Tá? Tem Sim. alguns aí, eles vão dizer. Por quê? Porque se eles já começarem esse processo de emagrecimento direitinho, a bariátrica, eles vão perder menos gordura. Vai perder gordura sim, na cirurgia também. Os estudos mostram que o paciente chega a perder 25% do seu peso inicial, que ele vai perder nos primeiros meses, 25% é massa muscular e 75% gordura. Se a gente começar com a musculação nos primeiros 30, depois de 30 dias, desculpa, os primeiros 30 dias não, ele vai diminuir essa perda de gordura, diminuir essa perda de massa muscular, mantendo a perda de gordura. E aí cabe a nós, que sabemos que isso vai acontecer, dizer, não se fia só no peso da balança. Ó, a Adriana está Exato. dizendo verdade ali. Isso aí, Adri. Não se fia só no da balança. Por quê? Porque você está perdendo gordura e ganhando massa muscular. O músculo pesa 3 vezes mais do que gordura. Tá? Então, assim, quanto mais massa muscular você tiver, mais pesado você vai ficar. Mas vai ficar mais pesado, mas sem obesidade. Com Exato. mais músculo e menos gordura. Então, pessoal, não se fiem só no peso da balança. É importante a gente ter um padrão, tudo isso, bababá. Mas assim, ó, a gente tem as avaliações adequadas, a Magras tem, eu conheci a clínica, tem uma balança excelente lá de bioimpedância, eu também tenho no consultório, as academias boas também têm, fazem as avaliações, fazem aquelas dobrinhas, é isso que vai valer a pena, não é só o peso da balança. O peso da balança sim é importante, mas não dá pra gente se fiar só nisso. Então é por isso que eu indico musculação. Tá? Certo. Os estudos mostram bem isso. Muito mais a musculação do que caminhada, corrida e bike. Tá? Caminhada, corrida e bike é bom para complementar. Ah, eu só tenho 40 minutos por dia. Faz só musculação. Ah, eu tenho 1 hora. Perfeito, faz 40 musculação e depois faz 20 de um aeróbico. Também é legal, também é bom, mas se só puder fazer um dos dois, faz a musculação. Porque Certo. só o aeróbico você vai perder massa muscular junto com gordura.
tá? Então, Certo. isso é importante. Certo. Voltando na questão das balanças, né, doutor Fábio, se eu pudesse, eu queimava todas as balanças do mundo, porque principalmente eu trato muitas mulheres, né, e mulher tende a ser mais imediatista. Ela começou ontem o tratamento, hoje ela vai subir na balança e ela quer ver um número muito bom, né? E aí, às vezes, eu digo pra ela, tá, mas tu subiu na balança, deu esse peso, mas tu acha que essa gordura? Tu não tem ossos? Tu não tem músculo? Tu não tem órgão? Né? Então, assim, as pessoas acham que vai subir na balança, o peso que tá ali é só gordura, né? Aí, às vezes, a gente também tem aferição de medidas na clínica, né? Aí ela, tá com o mesmo peso de semana passada, mas ela perdeu 20 centímetros de barriga. Aí, só que ela não tá focando Excelente. nisso. Ela foca só no peso, que ela ficou super frustrada, né? Então, muito obrigada por reforçar essa questão de que balança não é tudo. Peso de balança não tem como a gente medir, né? Só por ali, porque ele varia muito, inclusive durante o dia, né? Então, às vezes eu até oriento minhas clientes que se pesem em vários horários do dia para acompanhar, né? E ver que realmente na prática ele varia muito. De manhã tu tá com peso, de tarde tu já tá com outro, e de noite então tu já tá com outro. E aí eu acho às vezes até engraçado, que eu tenho clientes que só vêm à noite, né? E aí elas só faltam chorar, porque sobem na balança e diz, mas de É o manhã eu pior não horário. tava com esse peso. Exato, então assim, eu ainda digo pra ela, tá, mas olha todo dia que tu já viveu, né? É óbvio que tu ia chegar aqui e o peso ia estar diferente, né? Então, assim, Isso é muito questão obrigada. hormonal. Isso é questão Sim, hormonal. De manhã, depois do descanso, a gente está retendo pouco líquido, tudo, e está no nosso peso. E aí depois não. E outra coisa importante para a mulherada, principalmente, naquelas que não estão na menopausa, que ainda menstruam, tudo, mulherada, dependendo da tua fase do ciclo menstrual, você retém líquidos, você toma exato. anticoncepcional, comprimido, blá blá blá. Então, assim, tanto que quando eu peço os exames de sangue, minhas pacientes sabem, eu sempre pergunto qual fase do ciclo que você está. Porque é importante. Para fazer a bioimpedância, a gente vê isso também. Então, isso é importante o Exato. pessoal saber. A mulherada, como a gente disse, em um mês os hormônios estão assim. E tem hormônios que retêm mais líquido, tem hormônios que não, tem fase do ciclo que fica mais inchadinha, outros não. Tem que ter esse cuidado. Tem que. É. E a gente sabe disso, mas vocês têm que tirar essa neura da cabeça. Ai, certo, então. Alguém me Até. perguntou aqui da dança. Desculpa te interromper, se dança é Claro. tão bom quanto musculação. Dança é excelente para a cabeça, para desestressar, vai lá dançar com o marido, com o namorado, ou vai conhecer gente nova. Para isso é maravilhoso. Queima um pouco de caloria sim, mas não substitui a musculação não. Sim, sim. Tô vendo até alguns comentários aqui referente ao que a gente falou do peso de balança, né? Então, a gente precisa parar de se apegar a números, né? Peso de balança não é referencial para a gente medir progresso de perda de peso, né? Não. E eu fico irritada às vezes também quando as pessoas ficam frustradas com esse peso, né, doutor Fábio? Porque a gente sabe que perder peso é um processo lento, né? É muito mais fácil ganhar peso do que perder peso, porque o nosso corpo foi feito para guardar, não para perder. Só que eu costumo dizer para minhas Justamente. clientes, né, que lá no tempo da caverna, as pessoas se alimentavam uma vez a cada quanto tempo e tinham que sair para caçar, né? Então o corpo aprendeu desde muito cedo a sempre guardar tudo. Só que em algum momento da história a gente meio que se perdeu, a gente começou a ter muito mais acesso à comida e começou a ficar muito mais sentado. Então é óbvio que a gente vai reter muito mais esse peso. E perder peso para o nosso corpo é um sofrimento. Então, assim, não vamos se apegar só a números de balança, vamos um dia de cada vez. A gente precisa tirar também da cabeça esse imediatismo, né? Não é amanhã que tu vai perder. Então é um dia de cada vez, é um passinho de cada vez, certo? Eu acho legal a gente conversar sobre isso até a título de frustração, né, doutor Fábio? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam desistindo dos tratamentos porque se frustram, né? Sobem na balança, vem um número que não gosta, aí desanima, aí já não vai mais na academia, aí já come porque, né, tá triste, e aí depois se sente culpada, come de novo. Então, assim, não pode desistir. É um dia de cada Não. vez, é um passinho de cada vez, né? Perfeito, Ah, perfeito. agora vi Concordo uma 100%. cliente, sim, vi uma cliente minha aqui que disse que não gosta da balança também. Eu também não gosto, Val. Tenho pavor de balança. Certo. É isso aí. Outra dúvida, então, aqui, doutor Fábio, já para ir.
fechando, né? Vamos se encaminhando para finalmente. Só tenho mais uma questão, então. A questão de ansiedade e compulsão alimentar. A reposição hormonal, ela poderia nos ajudar nesses casos ou não? Depende do caso. A gente tem que identificar bem se é ansiedade, se é compulsão alimentar ou se é algum transtorno psiquiátrico, tá? Uhum. Muitos casos a gente consegue avaliar isso próprio no consultório, eu mesmo, né? E em muitos Isso, casos eu encaminho para psicólogo ou para psiquiatra, certo. tá? Porque às vezes tem que entrar com tratamento de medicação mesmo. Às vezes é só a questão de buscar fuga na comida, e a pessoa acha que é uma compulsão alimentar, e não é, é fuga, né? É aquilo que a gente Sim. falou, tô feliz como, tô triste como, não tenho o que fazer como, eu vou ali não sei o que como, é tudo é comida, Trabalhei o dia né? inteiro, mereço comer. Mereço comer, mereço tomar Exato. um engradado de cerveja e comer um bolo agora de noite, né? Então, a gente tem que identificar como profissional, ou tentar identificar, se é compulsão, se é ansiedade, se é questão ligada ao sono. Muitas vezes o Uhum. sono atrapalha isso, a pessoa não dorme bem, já acorda ansiosa. Às vezes, é só melhorando o sono da paciente, com fórmulas nada milagrosas, mas com fórmulas fitoterápicas e coisas do tipo, melhora o sono, o paciente acorda descansado e melhora a ansiedade. Então varia. Uhum. A gente tem que saber identificar isso, o pessoal, que não é tudo que a gente acha que é compulsão alimentar, que é. Agora, se for diagnosticado realmente a compulsão alimentar, tratamento com psiquiatra, ele entra junto na nossa equipe para fazer parte da equipe da perda de peso, como eu já indico para vários pacientes, tanto para fazer avaliação bariátrica, como para tratamento hormonal, enfim, tudo isso. Muitos pacientes eu encaminho para psiquiatra, ou psicólogo, ou os dois, além do nutricionista e todos os outros profissionais que já fazem parte da equipe. Obrigado pelo carinho, Fernanda. Exato. Recebi um elogio. Costumo também dizer, né, doutor Pablo, que eu, além de nutricionista, eu tenho um pezinho na psicologia, né? Porque como a gente comentou antes, a comida não é só comer, a comida tem muito essa questão emocional por trás. E eu vejo isso mais claramente, principalmente em mulheres, porque como a gente é mais sensível, né, emocionalmente falando, a gente tem essa tendência de querer remediar nossas emoções com a comida. Então, às vezes eu dou uma de psicólogo, às vezes eu tenho que escutar, eu tenho que acolher, né? E aí, conforme for o andamento, eu sugiro, né, se vier ao caso, de que a gente procure também uma ajuda de um profissional que cuide. Porque o que que acontece? Eu, como nutricionista, consigo usar algumas estratégias alimentares até para aumentar essa sensação de saciedade, certo? Incluir uma fibra, uma proteína, fazer um lanche estratégico. Mais do que isso, às vezes não é da minha alçada, eu não consigo, eu não sou psicóloga, né? Então, assim, a gente também precisa ter esse entendimento, porque às vezes eu recebo muita gente, estou muito ansiosa, o que que eu faço? Né? Enquanto a alimentação eu consigo te ajudar, mas mais do que isso, muitas vezes eu não vou conseguir, né? Então é bem importante também a gente pontuar isso, que sempre quando necessário a gente precisa procurar um profissional adequado, certo? Tô com problema Perfeito. de coração, vou no cardiologista. Tô com problema assim, procure esse profissional. Então, e às vezes eu vejo assim que além da reposição hormonal, isso também é um tabu. Muitas pessoas ficam um pouco envergonhadas de falar que estão deprimidas, que estão ansiosas, essas coisas, né, doutor Fábio? Não sei se o senhor também pega esses casos no seu consultório. Direto. Bastante, bastante. E o pessoal tem esse receio, e é importante ele saber, eu sempre procuro, meus pacientes sabem, dar total liberdade para eles falarem comigo sobre todos os assuntos relacionados a isso. E Sim, realmente a gente tem que saber que a gente tem o nosso limite, como eu falei, eu atuo na minha área e outras áreas é humanamente impossível estar atualizado em todas as áreas da medicina, e eu encaminho para colegas. Né? sim, Não tem problema nenhum, medo nenhum, vergonha nenhuma de, olha, você tem que ir para um psiquiatra, tem que ir para um psicólogo. E pessoal, psiquiatra, psicólogo não é para louco, tá? O pessoal tem esse receio. No meu dia a dia do consultório, psiquiatra? Sim, psiquiatra. exato. Psiquiatra é excelente para te centrar, para te ajudar, para te focar. Às vezes você precisa de alguém para se abrir que não seja o teu marido, tua companheira de casa, alguém de fora. Um psicólogo vai te ajudar muito, vai te tirar peso da consciência das coisas que você nem imaginava. Isso vai tratar a tua ansiedade, vai melhorar a tua autoestima. Isso tudo está ligado. Então o pessoal tem que saber que é importante.
E eles fazem Sim, parte da equipe, sim, em busca do emagrecimento. Porque os pacientes que estão acima do peso normalmente têm algum grau de ansiedade. Algum exato. grau. Nem todos precisam ir no na psicóloga, na psiquiatra. Mas a gente consegue tratar esse grau de ansiedade melhorando. Mas alguns precisam. E é Exato. interessante isso. Sim. Então, né, a gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa live. Primeiro, eu quero agradecer muito ao Dr. Fábio. Como eu falei lá no início, ele tem uma agenda muito cheia e mesmo assim, então, dispôs esse tempo para estar aqui com a gente, para responder essas questões, né? Muito, muito obrigada, Dr. Fábio. Não só, né, não só em meu nome, mas também toda a nossa equipe lá do Magras, a gente agradece muito a sua atenção. E desde o início foi muito receptivo com a gente, né? Eu acho muito bacana também essa troca entre profissionais, porque não que seja o caso, mas às vezes eu encontro pessoas que acham que a gente disputa, né? E na verdade a gente não está aqui para disputar. A gente está aqui por um bem maior, que é cuidar da saúde das pessoas, né? Eu não roubo o seu espaço e o senhor não rouba o meu. Nós dois trabalhamos em Com conjunto. certeza. Isso que eu acho bacana, essa troca, né? Queria muito agradecer ao senhor por tempo disponibilizado. Queria agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui também. Estou vendo que bastante gente também está lhe agradecendo, né? Achei bem bacana a nossa troca, esse assunto da reposição hormonal aliado ao emagrecimento. Acho que a gente conseguiu também tirar algumas dúvidas, quebrar alguns tabus, né? E deixo aqui esse espaço agora para o senhor também, agradecer ao nosso público. Isso, eu que agradeço o convite, tá? Estou sempre à disposição. A gente sempre tem que arrumar tempo para essas coisas importantes de esclarecimento ao nosso público que nos acompanha no Instagram aqui, né? Os nossos queridos pacientes e o pessoal que ainda não é, que a nossa ideia aqui é realmente esclarecer e orientar com questões técnicas, tá? Isso a gente sabe que ajuda muito, às vezes as pessoas são de fora, são de longe, ou querem só tirar dúvidas. Acho que a gente, como profissional especialista nisso, tem por uma obrigação social ajudar a esclarecer, né? Para eles terem orientação de pessoas sérias, porque que nem a gente falou no início, Exato. a internet aceita tudo, né? É, Agradeço a você, ao pessoal da Magras aí pelo convite, estou sempre à disposição para a gente marcar novas lives. Agradeço ao nosso pessoal todo aí que acompanhou durante esse tempo todo, com essa paciência toda, a sim, participação, as perguntas durante a semana, as perguntas aqui durante a live. Ó, exato. minhas queridas pacientes aí pelos elogios que eu recebi, obrigado. Sim. E eu E estou sempre à acho que disposição. Se a sim. gente não responder alguma coisa, me manda ou manda para a Júlia, ela me passa, a gente troca a figurinha. Nosso objetivo é tratar vocês da melhor forma possível para que vocês tenham vida saudável. Exato. Ninguém é dono da verdade e trata tudo sozinho, não. Não é assim que as coisas funcionam. E acho que depois dessa live a gente vai ter que combinar outras, viu, doutor Fábio? Foi uma troca muito bacana, viu? Acredito que não só para mim, né, várias coisas foram esclarecidas, mas para quem está nos assistindo também foi uma live de muito aprendizado, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. E lembrando que qualquer dúvida a gente se coloca à disposição para responder, certo? Obrigada, doutor Fábio. Com Até mais. certeza. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, Júlia. Boa noite.